Robson Santos e agora vamos para a continuação do nosso vídeo de tatuagem. Esse é o terceiro vídeo sobre traço, né? E vamos falar sobre alguns aspectos que eu não falei antes, né, nos vídeos anteriores. Se tu não viu os vídeos, entra lá no canal e clica na parte 1 e na parte 2 para a gente conseguir entender o raciocínio e chegar aqui. Hoje em dia a gente tem biqueiras e cartuchos. O princípio é o mesmo. A gente vai ter a quantidade para fora de agulha e para dentro de agulha. Nos dois modelos a gente vai ter a gente consegue fazer uma similaridade, né? Não tem nada de muito diferente. Aqui está o corpo da biqueira ou do cartucho. A gente vem com a pontinha, pode variar, né? Mas em princípio é a mesma coisa. Isso aqui é para entrar ar, né? Para tinta entrar aqui e para ela sair depois, quando a agulha estiver passando para cima e para baixo. Qual é que é a melhor maneira de fazer o traço? É com bastante agulha para fora ou com pouquinha agulha para fora? Isso vai depender da maneira de como a gente vai movimentar a agulha ali na pele. Tem pessoas que se sentem mais seguras encostando a biqueira, né, na pele. Tem pessoas que preferem olhar aonde a agulha tá indo. Então, essas pessoas precisam trabalhar com mais agulha para fora. Qual é que é o certo? Não tem certo, não tem errado, né? A gente vai ter aí uma escolha pessoal. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que quando a gente está encostando a agulha, a gente tem um ponto de apoio. A gente vai apoiar a nossa mão e ali vai ter mais um ponto de apoio. Então a tendência é que quando a gente encoste a agulha, a gente consiga fazer um traço mais firme, um traço que a agulha dance menos, porque afinal a gente vai estar com dois pontos de apoio, né, segurando e encostando. Porém, a questão negativa, né, é que a gente não vai conseguir ver exatamente onde a agulha está. Então é por isso que a gente tem que dominar bastante o material, né? Se tu está começando, talvez seja importante fazer tatuagens mais simples, né? Que sei lá, um ideograma japonês ou um desenho, um estilo tribal, que seria fazer uma forma e preencher. Se ficar um pouquinho mais para o lado ou um pouquinho mais para o outro, isso não vai influenciar tanto. Então é legal começar testando nesse tipo de trabalho, ou então em pele artificial, né? A pele artificial aceita qualquer coisa e a gente consegue desenvolver ali a técnica. Então, quando a gente encosta a agulhinha na pele, a gente tem mais firmeza, mas a gente não consegue ver onde é que está a agulha. Se a gente está com a agulha mais de longe, a gente consegue ver, porém a gente vai ter só um ponto de apoio. A biqueira não vai encostar lá na pele, então isso deixa um pouco menos firme o traço. Como é que é interessante usar? Quando a gente já tem um domínio grande do desenho, quando a gente já tem um domínio motriz, um domínio de mão maior, a gente consegue aí ter eficiência em usar dessa forma, né? Então, também treina aí na pele artificial, né? Justamente para a gente conseguir ser efetivo sem estragar nenhuma tatuagem.
Como é que a gente começa uma linha e termina uma linha? Como é que a gente faz uma ponta? Isso foi uma das coisas que me incomodou quando eu comecei a tatuar. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um solzinho, né? Digamos que aqui seja o stencil. O solzinho horroroso, deixa eu desenhar melhor. Era um solzinho assim, era meio tribal. E daí, o que aconteceu? Deixa eu deixar mais... Vou marcar o stencil mais claro. Tava aqui o meu stencil das pontinhas do meu sol. E tá. O que eu fiz? Vinha com traço daqui, esticava e levantava. Então, tipo, eu vinha, digamos que aqui tá a pele, aqui tá a agulha, e eu fazia esse movimento, né, tirando a agulha. Eu vinha aqui e tirava a agulha. No outro lado, eu fazia a mesma coisa e tirava a agulha. Só que, como eu não tinha muita experiência, eu fiz um solzinho de ponta dupla. E eu fiz isso em todas as pontinhas. Peço desculpa, Diego, se tu estiver vendo esse vídeo. Eu não tinha experiência, mas hoje a gente já depois de 20 anos, eu já consegui evoluir bastante. E como é que a gente faz para isso não acontecer? A gente pode vir, finalizar o traço, voltar e pegar do mesmo lugar onde a gente saiu, né? Porque eu não conseguia ver, eu não conseguia ter essa dinâmica. Então é importante que a gente saiba como sai e saiba como volta. Então assim a gente vai conseguir fazer uma ponta na tatuagem. Só que às vezes o traço é grande, né? Então tá ali a tinta vindo, acabou a tinta. Só faz assim e puxa? Não, daí a gente vai ficar com um traço marcado aqui, vai ficar como se fosse uma bolinha. E daí, se a gente for voltar nessa bolinha, a gente vai machucar de novo e seguir. Só que isso aqui, depois de cicatrizado, vai ser como se tu viesse com um traço aqui e o traço continuasse aqui. Então aqui teve uma sobreposição, né, de tinta, e depois de cicatrizado vai ficar um ponto. Então quando a gente está fazendo um traço muito longo, a gente tira, a gente joga para cima, para a gente... tá aqui a agulha entrando na pele, né? Aqui tá a linha da pele, aqui tá embaixo da pele. A gente faz esse movimento aqui, né? A gente pega essa biqueira e faz assim, né? Isso aqui seria um macro. E depois, para continuar, a gente entra por aqui, né? Então, porque aqui não vai estar tão machucado e a gente vai conseguir tirar e depois continuar sem esse ponto, sem esse machucado demais. Quando é que a gente tira, né? Quando é que a gente puxa? Quando é que a gente vem aqui e faz assim com a biqueira? Quando a gente quer um traço bem quadradinho, né? A gente não quer que aquele traço fique com uma ponta, né? A gente não quer que fique essa ponta, a gente quer que fique um traço quadrado. Nessa situação, a gente pode vir e tirar, simplesmente tirar a agulha. Só que é um traço normalmente que vai finalizar, é um traço que vai chegar e a gente vai chegar no final dele. Se a gente quiser continuar, a gente tira dessa forma, tira de forma suave, para não ter esse machucado, né? Então a gente pega e a gente pode fazer isso ou com a biqueira para fora ou com a biqueira para dentro,
né? Então são todas variações. Então a gente pega a configuração, a gente ajusta a velocidade da mão, a gente ajusta a velocidade da máquina e a gente começa e termina dessa forma. Assim, até aqui a gente já consegue ter uma eficiência boa no traço, né? E tem outras coisas que a gente pode pensar da questão de traço, porque muitas vezes a gente quer um traço mais fino, um traço mais grosso, né? Então, qual é a diluição de tinta? Qual é a tinta? Qual é a marca? Como é que faz isso? Né? Para a gente fazer a gente tem normalmente aí a tinta de linha e linha de tribal. Só que quando a linha de tribal normalmente é a mesma coisa que a linha a linha, né? Ou traço, né? A gente vai ter o preto linha e o preto tribal. O preto tribal é um preto que é mais concentrado. O preto linha é esse mesmo tribal, só que mais diluído. Porque quando a gente quer uma linha mais fina e a gente usa um preto muito tribal, ele tende a dar uma vazada, né? Então a gente deve usar sempre o preto linha ou então diluir levemente. Hoje em dia a gente tem muitas qualidades de tintas que já são feitas, já são específicas para traço. Então, se a gente quiser fazer um traço, se a gente quiser fazer uma escrita, a gente já pode pegar essa configuração aí de tinta e a gente não se preocupar com nada, porque a gente pode pegar também um tribal, diluir muito ou não diluir e ter resultados menos efetivos. Então, é importante a gente pegar hoje em dia a gente já tem material específico, então é legal a gente pegar material específico. Isso vai fazer com que a gente consiga evoluir de forma mais rápida. E como é que isso funciona se a linha for colorida? A tinta colorida é como se fosse tinta de tribal, né? Então a gente pode diluir um pouquinho e fazer o nosso traço aí da mesma forma. Um detalhezinho, se a gente está usando tinta preta, né, a gente está com um batoquezinho de tinta preta e a gente quer, sei lá, usar uma tinta vermelha, né? A gente tem que limpar muito bem a biqueira, porque senão o resíduo da tinta preta vai vir para tinta vermelha ou para as tintas coloridas e daí a gente vai acabar chegando num tom diferente do vermelho, né? Daí se a gente faz um traço com vermelho tonalizado de preto, ele vai ficar um vermelho escuro, daí na hora que a gente vai pintar lá, o vermelho vai ser mais claro e vai acabar marcando o traço. Às vezes a gente quer usar o traço justamente só para fazer a forma, né? E preencher como se a forma fosse ali, só aquilo ali e não aparentasse nada. Então é importante essa limpeza na biqueira, manter bem limpa a biqueira para a gente fazer variações de traço. Ainda sobre a limpeza, a gente tem que tomar cuidado também que quando a gente está tatuando, a gente está abrindo um buraquinho lá na pele, só que sai fluido, né? Sai fluido do corpo, né? Então é importante a gente limpar a biqueira mesmo para manter